E aí, galerinha, tudo certo? Professor Washington na área aí, mais uma vez, para a gente gravar dicas em relação ao Enem, né? Curso Exatas está aqui para traçar o melhor caminho para a sua aprovação, tá? No concurso que vai estabelecer agora essa relação entre a passagem do ensino médio para o ensino superior, tranquilo? Gostaria aqui, com vocês hoje, traçar basicamente algumas ideias de geopolítica ligadas ao contexto de África e Oriente Médio. Entender o porquê dessas históricas guerras acontecendo nesses dois territórios, tudo bem? E principalmente articular o contexto histórico de Guerra Fria, de processo de neocolonialismo, o século XX de uma forma geral, trazendo esta ideia para a Guerra Fria e globalização. Belezinha? A primeira coisa que nós precisamos entender, pessoal, é exatamente como acontece o contexto de divisão do território africano, categorizado por Conferência de Berlim, 1884/5. Beleza? Nesta divisão foi feita uma fragmentação do território africano pelos europeus. O objetivo desses europeus era meramente a exploração econômica, recursos naturais, para alimentar a sua segunda revolução industrial, visto que eu estou falando de século XIX, Europa. Tranquilo? Então vamos entender um pouquinho essa divisão política e étnica da África. Aqui na mesa eu acho que nós podemos fazer algumas anotações, tudo bem? Me acompanhe aqui, por favor. Pessoal, no contexto de África, o que nós vamos ter? Né? Esse contexto de guerra estabelecido por uma desorganização, tá? Feita não só na África, mas também no Oriente Médio. Se fala de etnia, se fala de religiões, nos dois contextos. Eu, professor Washington Cândido Neto, vai trazer essas ideias aqui para vocês. Apenas uma leve explanação, tranquilo? Pessoal, aqui, número 1, eu tenho a divisão política da África, ou seja, a formação de países. Esta divisão do número 1 é que foi estabelecido, tá, pela Conferência de Berlim, aquela que eu acabei de lhe apresentar, beleza? Só que você nota que no mapa de número 2, nós temos a divisão étnica. Olhando as duas imagens, o que nós percebemos? Que não foi respeitado. A divisão dos países, número 1, não segue a divisão étnica que está no número 2. O que isto significa? Que foi desrespeitado, foi desconsiderado, tudo bem? O contexto de diversidade étnico-africana. Isso estabelece uma aproximação de tribos rivais, tudo bem? E o afastamento de tribos amigas. Então, dentro da Conferência de Berlim, houve um desrespeito a essa diversidade étnica. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vocês não perguntam nada, gente. Por quê? Tranquilo? Alguma dúvida no contexto de África? Se ninguém levantou a mão, então segue. Veja bem, isto vai trazer um contexto de guerra civil. Processo de descolonização da África somente a partir de 1945, ou seja, durante o processo de Guerra Fria. A Europa estava falida por causa da Segunda Guerra Mundial. Então essa guerra civil, tudo bem? Vamos voltar só um pouquinho? Não foi desorganizado etnicamente? Eu não aproximei tribos que eram inimigas? Agora esses países são independentes. E essas tribos inimigas vão receber armas. Receber armas de quem? Da corrida armamentista, que foi contexto de Guerra Fria. Concorda comigo? Assista ao filme Senhor das Armas, assista ao filme Hotel Ruanda. Tranquilo? Esta guerra civil é estabelecida pela corrida armamentista. O processo de descolonização transforma, países independentes. Essa independência, pessoal, ela foi meramente o quê? Política, porque economicamente os países africanos ainda dependem do mundo desenvolvido. Volta aqui comigo um pouquinho na explicação. Veja bem, fechado esse contexto de África, o que você tem que entender? O processo de descolonização foi violento, foi sangrento, pois recebeu armas da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, as rivalidades étnicas se aproveitam disso para tentar estabelecer o controle político do território. Ao mesmo tempo, ocorre também processos de fragmentação no Oriente Médio. Tá bom? Então, além da fragmentação territorial, você tem os movimentos de independência sustentando isso e a criação do Estado de Israel. Do ponto de vista árabe, esta criação do Estado de Israel é uma forma, pessoal, de trazer a ideia de controle dos Estados Unidos da região. E aí, nós precisamos entender este contexto de Oriente Médio e o que sustenta essas instabilidades. No final da nossa aula, temos aqui quais são as novas formas de contestação, tá, dentro do Oriente Médio.
Tranquilo? Então, primeiro, o que sustenta essas guerras no Oriente Médio? Basicamente, 4 pontos. A localização, que é extremamente estratégica do Oriente Médio, tudo bem? A questão de você ter uma rivalidade étnico-religiosa na região, tranquilo? Uma outra questão é o fato dos países serem jovens, mas administrados por longas ditaduras, tranquilo? Uma outra questão são os interesses externos. Rússia, Estados Unidos, majoritariamente Estados Unidos, né? O que mais atrai os Estados Unidos para o Oriente Médio, pessoal? O líquido negro do imperialismo americano. Não, não é a Coca-Cola, é o petróleo. Ok? Alguma dúvida nisso? Muito bem. Então veja bem, essa questão dos Estados Unidos no Oriente Médio vai gerar um efeito colateral. Haverá uma reação. Esta reação é chamada de terrorismo. Então as práticas terroristas do Oriente Médio vão estar dentro do processo de combate aos Estados Unidos na ocidentalização. Essas novas contestações aparecem com o terrorismo. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Esse terrorismo, tá, é para negar, quebrar a ação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Beleza? Pessoal, o professor Washington Cândido Neto, por meio do curso Exatas, está aqui para trazer algumas dicas simples, mas bem dedicadas ao processo de aprovação dentro do Enem. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí para trazer mais dicas para vocês. Curso Exatas. Conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.